Oi, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a literatura barroca. Então, eu vou falar principalmente sobre a parte histórica dela. Após o Concílio de Trento, realizado entre os anos de 1545 e 1563, teve uma consequência muito grande que foi a reformulação do catolicismo. Em resposta à reforma protestante, foi um dos protagonistas foi o Martinho Lutero e João Calvino. A disciplina e a autoridade da Igreja de Roma foram restauradas, estabelecendo a divisão da cristandade dos protestantes e católicos. Nos estados protestantes, onde as condições sociais foram mais favoráveis à liberdade de pensamento, o racionalismo e a curiosidade científica do Renascimento continuaram a se desenvolver. Já nos estados católicos, principalmente na Península Ibérica, resolveu um movimento chamado a Contra-Reforma, que foi para combater a parte do protestantismo contra o Martinho Lutero e o João Calvino, que procurou reprimir todas as tentativas de manifestações culturais ou religiosas contrárias às determinações da Igreja Católica. Nesse período, a Companhia de Jesus passa a dominar quase inteiramente o ensino, exercendo um papel importantíssimo na difusão do pensamento aprovado pelo Concílio de Trento. O clima geral era a austeridade e a repressão. O Tribunal da Inquisição, que se estabelecera em Portugal para julgar os casos de heresia e ameaçava cada mais a liberdade de pensamento. Então era assim, na Península Ibérica era uma das regiões que era mais que se concentrava mais o catolicismo, onde não existia o protestantismo. Então lá existia o Tribunal da Inquisição, que se eles descobrissem que tivesse alguém que era protestante ou era contra a igreja, o Tribunal da Inquisição intervia e podia o Tribunal da Inquisição podia matar e até torturar pessoas por causa das crenças dela. O complexo de contexto sociocultural fez com que o homem tentasse conciliar a glória e os valores humanos despertados pelo Renascimento, com as ideias de submissão e pequenez perante a Deus e a Igreja. Ao antropocentrismo renascentista, que era a valorização do homem, após o teocentrismo, que era o Deus do centro de tudo, inspirando as tradições medievais. Essa situação contraditória resultou em um movimento artístico que se expressava não só com pinturas, mas principalmente com a literatura. Se expressava das atitudes contraditórias do artista em face do mundo, da vida, dos sentimentos e de si mesmo. Esse movimento se deu o nome de Marroco. O homem se vê colocado entre o céu e a terra, que era uma mistura do antropocentrismo e o teocentrismo. Mas atormentado pela ideia de pecado nesse dilema. A busca da salvação e a forma angustiada. Os sentimentos se exaltam, as paixões não são mais controladas pela razão, o desejo de exprimir esse estado de alma vai se realizar por meio de antíteses, paradoxos e interrogações. Essa oscilação que leva o homem ao céu e ao inferno fica entre um meio termo, que mostra sua dimensão carnal e espiritual, e é uma das principais características dos escritores barrocos, que abusam do jogo de palavras, cultismo, e do jogo de ideias e o conceptismo. E também tem os principais temas frequentes da literatura barroca, que era a fugacidade da vida, instabilidade das coisas, a morte, porque eles começaram a pensar o que aconteceu, o que aconteceria com uma pessoa depois da morte, se ela teria uma vida após a morte ou acabava lá. Então teria meio que uma filosofia também na literatura barroca. Concepção
do Temo como agente da morte e a dissolução das coisas, o castigo, que era a consequência do pecado, arrependimento, narração de cenas trágicas, erotismo, miticismo e apelo à religião. Boa tarde. Vou falar um pouco agora sobre Gregório Matos. Gregório Matos foi o maior poeta brasileiro no período barroco. Ele era conhecido pela sua poesia amorosa e religiosa, mas ele se tornou mais conhecido pela sua poesia satírica, porque ele criticava a sociedade da época e com isso ele acabou recebendo o apelido de Boca do Inferno. Gregório Matos nasceu em Salvador no dia 23 de dezembro de 1636. Ele era filho de português com um brasileiro. Desculpa, ele nasceu na Bahia, então, em Salvador, que era a capital da época no Brasil. Ele era filho de português com uma brasileira. Foi criado numa família rica, então ele conseguiu estudar em uma escola boa, que foi no Colégio da Companhia de Jesus, onde ele estudou humanidades. Ao terminar, ele saiu do Brasil, quando ele terminou o colégio e tal, ele saiu do Brasil e foi fazer faculdade em Coimbra, em Portugal. Que lá ele foi em 1652 e em 1653 ele começou a fazer a faculdade de Direito. Ele cursou Direito em Coimbra. Ele deixou uma vasta, como posso dizer, uma vasta obra poética para a literatura brasileira do barroco na época, mas ele nunca teve nenhum livro publicado vivo, ou seja, os livros dele, os poemas deles foram publicados em formato de livro quando ele morreu. E de 1923 a 1933 publicaram o livro com seus poemas escrito, com o título Obras de Gregório Matos. Em 1970 foi publicado o livro Poemas Escolhidos, que aí o livro mais recente dele, né? Porque acho que não publicaram outros livros depois disso. Em Gregório Matos, ele morreu no ano seguinte da sua vinda de Portugal para o Brasil. Ele morreu em Recife, no dia 26 de novembro de 1695. E como ele falava, ele criticava muito a sociedade da época e tal, quando ele morreu, ele se arrependeu de tudo que ele fez, de tudo que ele falou. E ele estava já reconciliado com a igreja e tal, e na hora da morte dele ele compôs o poema Soneto a Jesus.